Conceição Rosa de Oliveira Dias, nasci em 1 de 12 de 50, em Santiago de Subarrifana, Penafiel. Sou a mais nova de sete irmãos. O meu pai faleceu, minha mãe tinha 38 anos, o meu pai, e a minha mãe ficou viúva com 7 filhos, eu era a mais nova. Fiz a escola lá em Penafiel, aos 10 anos acabei a 4ª classe e vim trabalhar para o Porto, porque as minhas irmãs já estavam a trabalhar. Aos 18 vim para Lisboa, tinha cá mais irmãs, tinha cá um irmão que teve no ultramar e veio depois para a PSP. Entretanto, eu estava a trabalhar e as pessoas onde eu trabalhava eram minhas amigas e um dia vi na televisão, se tens 1,70 m, mais 18 anos, a 4ª classe, cá vive a PSP. Eu fiquei, disse ao meu irmão, olha este anúncio, não vais pagar nada, já estava cá, não vais. Mas eu vou tentar. Falei com os meus patrões e disseram, este anúncio eu gostava de concorrer a isto. Então concorro, então se eu fico mal não tem problema, volta para cá novamente. Quando eu concorri, as provas foram complicadas e fiquei, e foi bom. Pronto, a princípio era difícil, não foi fácil, porque nos mandavam fazer meias, mesmo os colegas não eram muito agradáveis connosco. E assim passei os 30 e tal anos com momentos melhores, com momentos piores. E foi dos primeiros cursos de do segundo alistamento, de 1973. A experiência na escola foi, havia colegas já com o 5º ano e havíamos nós com a 4ª classe, davam preferência a quem já tivesse familiares na PSP, que era o meu caso, que tinha tios e tinha o meu irmão. Quando depois foi feita uma entrevista a perguntar porque é que eu tinha concorrido, eu disse que tinha cá o meu irmão, que tinha tios, e entretanto eu não estava assim muito coisa, tinha também irmãs na Bélgica, eu ia para a Bélgica. Lá o comandante disse-me, não vai nada para a Bélgica, fica cá. As provas não foi assim, tinha problema com a ordem unida, isso é que eu não gostava. Marchar, isso para mim era um bocado complicado. Mas sempre me ajudaram, sempre foram boas pessoas. As colegas é que tinham o 5º ano, havia aquela assim, ficam estas gajas que a 4ª classe ficam e nós vamos embora. Pronto, havia assim, não sei porquê, pronto, também não sei. E pronto, e fiquei, depois estive na divisão de trânsito, Passou da escola, foi da escola para a divisão de trânsito. Fizemos a escola de trânsito, fui para a divisão de trânsito, no princípio andávamos na rua, entrávamos às 8 da manhã, saímos às 2, uma semana assim, outra semana entrávamos às 14, saímos às 20. Sinaleiro, fazíamos muito serviço no trânsito, a Avenida da Liberdade não tinha sinaleiro. A Avenida da Liberdade não tinha semáforos, portanto, cada uma desde o Marquês de Pombal até aos restauradores, cada uma em seu cruzamento, começámos lá em cima, portanto, tinha uma carrinha de distribuirmos, deixámos aqui na Baixa, aqui também na Rua Ivens Capelo, tudo aqui esta zona nós fazemos a Baixa. Pronto, e foi sempre bom. E, portanto, foi das primeiras mulheres sinaleiras na divisão de trânsito? Todas tínhamos que fazer, não era nenhuma sinaleira, portanto, os sinaleiros eram os homens que nos ensinavam, que fazíamos tudo, tínhamos que coordenar o trânsito tal qual como fazem os semáforos agora. Portanto, os sinaleiros eram os homens, eram os mais velhos, que iam para aqueles locais muito emblemáticos, que era São Bento, aquela Calçada da Estrela, aquilo era horrível. Portanto, nesses problemas maiores é que eles estavam. Nós ali na Avenida da Liberdade conseguimos controlar as de cima e as de baixo, uma fechava, nós ouvimos ela que estava a apitar e nós fechávamos também, tínhamos o cruzamento cheio, tínhamos que fechar para vir da Rua das Pretas, todas as laterais, Alexandre Herculano, tudo ali assim. Depois começaram a ficar os semáforos, começaram a implementar os semáforos e fizeram o Parque dos Restauradores. No Parque dos Restauradores fazíamos ali serviço para o parque enchia. E como o parque enchia, nós não podíamos deixar o trânsito ali assim, tínhamos que desviar para a lateral, portanto, mandar o trânsito seguir quando o parque estava cheio. Depois havia as manifestações, andávamos sempre nas manifestações, pronto, quando havia aquelas manifestações que estavam a cortar o trânsito para eles passarem, nunca tive problemas. Também sempre aqui, houve uma altura que houve aqui uma grande manifestação que foi aqui no Camões,
morreu também um civil e mandaram gás lacrimogéneo, foi complicado. Eu estava aqui na Rua Capelo, aqui na Baixa Chiado, e mandaram-me embora. Disse, o que é que está aí a fazer no meio cruzamento? Vá-se embora. Vim para aqui, pronto, com os olhos a chorar e isso assim. Mas nunca tive problemas. Pessoas super simpáticas, super agradáveis. E os condutores não acharam estranho ao início, ser mulheres? Não, era mais fácil lidar com os condutores do que com as condutoras. Era mais difícil, os condutores eram muito refilonas. Com eles não. Houve uma altura em que autuei um juiz e fiquei muito preocupada porque vínhamos para a rua e começávamos a escrever e assim, um juiz, pronto, estava aqui na Rua do Crucifixo e estavam os carros, nós começávamos a passar, tínhamos as cadernetas, mas para não passar para a caderneta, passávamos num papel, as pessoas viam que nós estávamos a escrever e esperavam. Senhor guarda, então é só um bocadinho, vamos embora, vamos a despachar, ainda não passei para a caderneta, vamos embora. Porque já estava lá há muito tempo, fazer serviço aqui no Tribunal de Boa Hora, estava lá há muito tempo, assim, agora um juiz, o que é que eu faço com isso? Quando o senhor veio, eu pedi os documentos, fiquei à profissão, juiz. E eu fiquei assim, olhar para o senhor e dizer assim, continuo, o seu serviço está bem feito, continuo, eu demorei muito tempo, continuo. Assim, agora ainda vou ser chamado ao comandante, mas não. Tudo correu bem, nunca fui ao tribunal, nunca fui essas situações assim, tentava resolver, porque os colegas, quando nós íamos para cá, dizíamos assim, um agente para ser bom agente, não, o polícia para ser bom polícia tem que ter calma, linha, lata e ronha. Eram as 4 coisas que eles nos diziam para a gente ter. Pronto, isso foi sempre ficando para a gente ter uma situação que foi no aeroporto. Nós éramos obrigados a ir para o aeroporto 2 meses por ano para conseguirem fazer a escala. E essa situação no aeroporto foi quando caiu o avião. Eu estava no aeroporto e foi horrível. As pessoas sentimos mesmo que aquilo, como estava no aeroporto, tocou-nos mais. E era uma altura que todas as pessoas circulavam bem no aeroporto, os trânsitos, quando via um avião estava a abastecer, saíam todas as pessoas do avião e vinham para o aeroporto, dos outros países, os franceses, os alemães, todas essas pessoas assim, iam para onde eles queriam, tinham o serviço, nós é que tínhamos de ter a ver a bagagem e a mandá-los seguir para onde eles quisessem ir, porque estavam em trânsito no aeroporto. Os que faziam mais impressão era dos voos da Aeroflot, que eram como é que chama? Como é que chama aquela onde são os comunistas? O Aeroflot os comunistas são de onde? São de... da Rússia? São da Rússia, sim. Do país. Do país, pronto. E então, quando vinham os aviões russos, que era a Aeroflot, aí é que fazia pena, porque vinham só com a malinha, mal vestidas, e traziam enquanto os outros, o aeroporto era todos eles, traziam um vale para beberem um sumo. Só um sumo e comer maçãs, era o que eles traziam. Iam sempre todos em filinha naquela direção. Pronto, quando eles vinham, nós já sabíamos que eles estavam ali assim. Houve uma altura, um senhor que veio para o fim, ele falava o espanhol, mais ou menos percebia-se o espanhol, e chegou ao fim, e nós também, pronto, mandámos seguir, porque não percebemos nada, pensámos que ele também não percebia, mandámos seguir atrás dos outros. E ele fez-nos assim sinal com a mão, mas o que é que isto quer? Portanto, ele chegou, eu quero falar com alguém. Eu quero falar com alguém, mas alguém quem? Alguém superior. Havia a aduaneira, portanto, os que estavam assim ali no outro nome que eu agora não me lembro, também não é este nome que há agora. Estava lá assim, chamava-se a aduana, dali. Nós chamamos assim, mas o que é? Então, nós lá conseguiam passar um salvo-conduto por meia hora. As pessoas estavam ali assim, pediam um salvo-conduto e era-lhe concedido esse salvo-conduto. E então ele disse que queria um salvo-conduto. Mas porquê? Então ele explicou ali rapidamente. A mulher era russa, ele era espanhola, a mulher estava em Espanha, ele estava na Rússia. Porque ele estava a trabalhar, era um alto quadro da Rússia, não conseguiam deixar cá, portanto, tinham que estar um separado do outro para ele não vir. E ele queria ver a mulher, e ele não queria voltar para lá. E então, só lhe podemos passar o salvo-conduto, foram falar com ele assim, por meia hora. Eu não preciso de meia hora, eu preciso de 10 minutos. Então passaram a salvo-conduto, ele saiu do aeroporto e foi-se embora, nunca mais soubemos nada. Depois os outros, quando regressaram para irem para o avião que já tinha sido abastecido, tiveram lá mais de meia hora, muito mais que meia hora, portanto, à espera, à procura onde é que ele estava. Depois lá só nos fizeram assim, para não dizermos nada, e ele conseguiu ir, porque tinha 2 filhos, e só tinha visto os filhos quando eram pequeninos e nunca mais os conseguiu ver. Então, ao mesmo tempo, notamos que estávamos a fazer uma coisa porque era alguém que
pronto, queria fugir e nós ajudamos, mas pronto, estava na nossa, olha, nós não fizemos mal a ninguém, o homem também pelo visto não fez, ele foi, e depois escreveu lá ao comando a agradecer toda a simpatia que lhe tinha sido e que ele tinha depois ficado com a mulher, nunca mais foi para a Rússia, ficou por ali assim. E há vários casos que realmente, pronto, E era o mais... serviço em geral estava coordenado com a divisão aeroportuária? Nós, portanto, nós fazíamos... É assim, aquilo tinha o pessoal todo do aeroporto e o pessoal do aeroporto até estava bem e tinha o pessoal deles, só que depois iam para a placa, havia lá colegas, também mulheres, que estavam lá, mas só que depois começou a haver muita gente e começaram-lhe a tirar regalias, então deixaram de trabalhar no aeroporto porque já não tinham os gratificados ou não sei o quê, então obrigaram todo o pessoal a fazer serviço 2 meses, para ser mais fácil a escala, para não terem a fazer uma escala muito pequenina, 2 meses por ano, íamos lá fazer serviço ao aeroporto. Porquê? Porque tinha muitos voos, começavam a haver muitos voos, e então tínhamos que ver toda a bagagem que eles levavam. O que fazia mais impressão é como agora aquelas passam com os tapetes e vão vendo o que nós tínhamos que tirar tudo que levavam nos sacos na bagagem de mão, tinha que ser tudo tirado, e o que fazia impressão era os voos, que nós tínhamos que fazer isso, portanto estávamos lá assim a ver o que é que levavam, os voos da África que eram feitos à noite e eram sempre aviões muito grandes, o que é que levavam? Sabão, muito sabão, farinha, fazia impressão como é que aquela gente conseguia levar, mas depois tudo misturado com as fraldas dos bebés sujos, porque não havia fraldas de plástico, eram fraldas de pano, que eles misturavam aqueles trapos misturados com os miúdos, e eram aqueles voos enormes, que a gente estava ali tempo a ver, só via sabão, farinha, açúcar não, que eles não levavam, era o sabão e a farinha, meu Deus, que eu nunca vi tanto sabão e tanta farinha, e era isso que tínhamos que ter à mão. E alguma vez viram alguma situação caricata nessas bagagens, uma história assim estranha? Não. Agora é que nós começamos a ver o que é que nessa situação o que é que havia. Que já havia homossexuais que se chamam agora, mas nessa altura tinham outro nome. Não, senhora? Não. Agora pronto, chama-se homossexualidade, mas na altura era outro nome, e então passou lá. Ele era homem. Os colegas passavam, nós víamos o que é que estava na bagagem e os colegas passavam com o aparelho, e quando o aparelho apitava, portanto, tinha moedas, às vezes uma simples moeda, que levava no casaco, aqueles casacos antigos tinha que faziam assim. Hoje em dia aquela rachita, tinha ali aquela moeda, uma coisinha qualquer para fazer aquele, e tinha aqueles metais. E então passou lá aquele homem, que era o homem, mas era mulher. E pelo nome, depois eles viram que foi por nome, portanto, uns pediam os documentos, outros pediam não sei quantos, e depois outros assim, passou o documento. Ficaram os colegas assim todos, naquela altura, viram uma coisa daquelas, com umas calças de couro, todo muito esticadinho, todo muito coisa ali assim, e então eles disseram assim, mas aquele, e o documento era dele, quando depois deram os documentos, assim, olha, este documento é seu, que tinha um nome de homem, mas era mulher, era assim uma troca qualquer. Um nome diferente. Pois, um nome, mas que dava para os dois. Eu disse assim, mas como é que o gajo, estavas a pensar que era uma, mas olha que era uma, mas até o, como é que ele disse, mas aquilo tinha um nome, aquela coisinha que passava, mas até aquilo apitava, mas apitava, mas olha que não era uma, era uma, e as senhoras ficaram assim, essas histórias assim. E depois são situações complicadas, são depois. Revistar, era revistar. Quando era preciso revistar, depois tínhamos que revistar, mas isso depois, olha, nunca me aconteceu. No trânsito aconteceu, mas eu não tive coragem. No trânsito aconteceu uma coisa dessas que era, o que é que estávamos à procura? Não sei se era droga, ou era dinheiro que desapareceu, ou era droga, uma coisa qualquer, mas eu não tive coragem. Lá no trânsito mandaram-me revistar assim nas partes íntimas, e dizia, não faço isso, não tive coragem, que horror, não. Mas na divisão de trânsito também faziam essa vistoria? Sim, quando havia, nos carros, sim, quando era com drogas, quando eram aquelas operações stop, muitas operações stop que eram feitas, portanto tínhamos que revistar todas essas partes do carro. Claro, quando eles queriam passavam em qualquer lado, mas passavam porque a gente, era difícil, era mais os números dos motores. Tinham que bater certo com o livrete, então martelavam
martelavam assim os números e aquilo parecia que estava tudo igualinho, mas tinha que ser, quando nós tínhamos dúvidas que aquilo não estava bem, tínhamos que chamar a outra brigada para realmente ir ver, porque era difícil, mas martelavam os números dos motores e no livreto estava uma coisa, ali estava outra, mas dava para perceber, se não estivesse bem atento, dava para perceber que realmente aquilo chamava-se martelar. O motor foi martelado porque era de outro carro e tipo, porque mudou. Mas eram situações que agora não têm nada a ver, mas que era tudo assim, tudo tão. Que agora, comparado com estas coisas que são agora, que não. Pronto, era o serviço que havia na altura, era isso que tínhamos que fazer, mas que não tem nada. Acho que não era assim nada de mal. Eu acho que, pronto, era mal. Se era martelado, estavam a fazer coisas de mal. E trabalhou sempre aqui na área de Lisboa? Fomos também a Santarém, isso foi com os miúdos. Quando os miúdos faziam, era na feira de Santarém, íamos às escolas, e eu e outra colega íamos às escolas buscar os miúdos e depois faziam uma escola de trânsito, tal qual uma escola de trânsito, com o trânsito, com os peões, a fazer de peões com aqueles carrinhos com bicicletas, para os miúdos se ambientarem na província, como é que seria eles viverem no trânsito. Então, punham nos semáforos, chamava-se escola, era com a senhora Maria um sinaleiro. Ela ensinava-se a sinaleiro, os pequeninos vestiam-se de polícias pequeninos, e então nós estávamos assim a dizer o que é que eles deviam fazer, o que é que não deviam fazer. Fomos 2 meses também, eu e a outra colega Armanda, para Santarém, e também fomos para Almeirim. Esse foi só 15 dias para Almeirim. E o resto foi sempre cá em Lisboa, nunca foi assim nada Quando foi, por especial. exemplo, grande acontecimento, o 25 de Abril ou assim? O 25 de Abril foi. O 25 de Abril foi, nós levantámos de manhã, eu estava na Camarata, na Pampulha, levantámos de manhã e vimos que estava assim tudo muito esquisito, não havia transportes, não havia nada, mas o que é que se passou? Começámos depois, de boca em boca, nós saímos às 7 da manhã, de boca em boca começou a dizer o que é que se passa, começámos a perceber que alguma coisa não estava bem. Entretanto, eu já namorava com o meu marido, ele tinha carro e veio-nos trazer à divisão de trânsito. Ficámos ali assim a ver o que é que ia acontecer. Houve ali assim uns dias que realmente depois havia uns dias que a gente realmente não sabia muito bem o que é que ia acontecer. À noite ficámos de prevenção, sempre que se fosse precisar alguma coisa tinham que nos chamar e nós teríamos que ficar ali. Fechámos os portões ficaram fechados uns dias, depois veio o 25 veio o novembro, o 11 de novembro, depois foi a seguir, no mesmo ano, foi a seguir, estava de férias nessa altura, qualquer coisa em setembro que nós viemos de férias e também Lisboa estava cercada, não conseguíamos entrar, tivemos que andar às voltas assim para entrar em Lisboa. Depois, entretanto, no ano seguinte foi 11 de março, também eu estava na rua, vieram-nos buscar, eu estava na Praça da Figueira, vieram-nos buscar para irmos para a divisão, porque ia haver uma revolução. Estivemos na divisão, estivemos lá todo o dia também. Eu entrei às 8 da manhã, às 11 vieram à Praça da Figueira mandar o pessoal todo para cima. Chegou às 14, não nos deixaram ir embora e ficámos lá até à meia-noite, ficámos lá a ver qual era a situação. Depois houve dias, assim, aqueles dias que a gente não sabia muito bem o que é que havia de fazer, os comandos também não sabiam, estava tudo muito desorganizado, estava tudo muito sem saber o que é que ia acontecer, portanto estávamos assim num impasse grande. Depois as coisas foram começando a voltar, as manifestações, isso era um bocado complicado também, mas nunca tive assim problemas, nunca houve problemas com o pessoal do trânsito, nunca houve, era tudo muito pacífico, porque estávamos habituados a andar na rua com eles. Agora, quando era aqueles que vinham os piquetes, quando vinham esses piquetes, isso assim era que era mais complicado, mas eu nunca tive assim grande problema. Nunca fui ao tribunal, as multas que faziam também nunca tive problemas com as que fizeram, porque as pessoas mais ou menos viam, só fazia na última, não fazia assim por fazer assim nada de ninguém. E pronto, e passaram-se os 36 anos.